E se hoje Jesus dissesse a você: afasta-te de mim, Satanás? Você escutaria ou fugiria da verdade? Seja bem-vindo e bem-vinda, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, para mais um momento de leitura, de escuta e de reflexão da Palavra de Deus. Nós estamos reunidos hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos juntos o Evangelho para esse dia 7 de agosto de 2025. Evangelho de Mateus 16, 13, 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. A partir desse momento, Jesus começou a mostrar aos discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma breve homilia, meu irmão e minha irmã, para esse evangelho de hoje, desse dia 7 de agosto. Quem é Jesus para você? Me diz aqui nos comentários. Quem é Jesus para você? Não quem é Jesus nos livros, nas músicas, nos sermões que você já ouviu, mas quem é Jesus na sua história de vida, no seu sofrimento, no seu silêncio, nas suas escolhas. Porque, meu irmão e minha irmã, essa é a pergunta que Jesus ainda faz hoje. Quem dizem os homens que eu sou? Mas principalmente, e vós, quem dizeis que eu sou? Hoje, no Evangelho, Pedro brilha com uma resposta certeira. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E essa resposta não foi fruto do estudo, de leitura, da teologia, foi fruto da intimidade com Jesus. O próprio Jesus disse: não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Isso é lindo. É como se Jesus dissesse: Pedro, você foi capaz de me enxergar com os olhos da fé, não com os olhos do mundo. Que resposta bonita. Que reconhecimento profundo. Jesus se emociona e confia a Pedro as chaves da igreja, o fundamento visível da unidade. Mas não acaba aí, como vimos no Evangelho. Logo em seguida, quando Jesus começa a revelar o plano de salvação que pressupõe sofrimento, cruz, morte e ressurreição, Pedro, o mesmo Pedro que foi elogiado, tenta impedir. Deus não permita isso, Senhor. E aí acontece algo que nos desarma. Jesus o repreende duramente. Afasta-te de mim, Satanás. Você percebe aqui? A mesma boca que confessou Jesus como Messias é a mesma que tenta barrar os planos de Deus. A mesma voz que proclamou a fé é a mesma que recusa a aceitar a cruz. E Jesus, ele não é diplomático nesse momento. Ele não ameniza a situação.
Ele vai direto ao ponto. Afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque qualquer voz, prestemos atenção a isso, porque qualquer voz que tenta nos afastar da vontade de Deus, mesmo que venha de alguém próximo, mesmo que venha de nós mesmos, é uma voz que precisa ser silenciada imediatamente. Essa cena é forte e ela se repete ainda hoje. Quantas vezes a gente também é esse Pedro? Um dia nós somos cheios de fé, proclamamos: Jesus, eu confio em vós. Mas basta a cruz apertar, basta o sofrimento bater a porta e já começamos a dizer: Senhor, isso não pode acontecer, não comigo. E nesse momento, sem perceber, nos tornamos uma pedra de tropeço. Sabe o que mais impressiona nesse evangelho aqui, meu irmão e minha irmã? Não é propriamente o contraste que a gente vê aqui entre a bênção e a repreensão que Pedro recebe. O que mais impressiona a todos nós é como Jesus ama Pedro mesmo assim. Ele não exclui, ele não o afasta, ele simplesmente corrige. E aqui está um segredo espiritual. Jesus corrige a quem ele ama. Ele nos ama tanto que não vai permitir que a gente continue pensando só como homem, como mulher, com lógica humana. Ele nos quer pensantes na lógica do céu. E o céu tem cruz, tem entrega, tem obediência. Então, hoje, talvez o convite não seja apenas dizer quem é Jesus. Talvez o convite seja permitir que ele diga quem nós estamos sendo. Será que estamos sendo pedra firme sobre a qual ele pode edificar a sua fé? Ou estamos sendo pedra de tropeço que impede a cruz de se cumprir? Pense nisso. E se você sente que em algum momento você tentou desviar Jesus do caminho da cruz, se você tem tentado desviar a sua própria vida da vontade de Deus, porque ela está difícil, escute essa repreensão como um gesto de amor. Afasta-te de mim, Satanás. É Jesus dizendo: não é esse o caminho que eu preparei para você. Volta. Pensa as coisas do alto. Deixa as coisas do mundo. E essa palavra, hoje, toque profundamente todos nós. E se ela tocou a sua vida de fé, comente aqui: Jesus, eu aceito a tua vontade na minha vida, mesmo quando eu não entender. Que essa frase se torne sua oração hoje. E se você conhece alguém que está fugindo da cruz, compartilhe essa palavra, porque às vezes quem a gente mais ama está precisando ser acordado por um afasta-te de mim, que não é rejeição, mas correção. Jesus continua a perguntar: quem sou eu para você? E a resposta mais sincera não está nos nossos lábios, está na forma como cada um de nós vive, mesmo quando viver exige carregar a cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Espero que essa breve homilia tenha te ajudado a reconhecer que nós não podemos impedir Jesus de agir na nossa vida, de maneira nenhuma. Não podemos simplesmente viver a nossa fé no superficial, dizer que cremos verdadeiramente em Jesus, mas na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da cruz, a gente simplesmente destruir, jogar tudo isso por água abaixo. Então, nos coloquemos sempre em uma vida de profunda oração e aceitemos a vontade de Deus na nossa vida. Assim seja. Amém. Meu irmão e minha irmã, se gostou desse vídeo de hoje, já peço humildemente, se inscreva em nosso canal, ative o sininho da notificação, já deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Tudo isso é de graça e fortalece a nossa evangelização diária aqui em nosso canal Viver Evangelizando. Convido você, como sempre,
a rezar conosco, às 15 horas, o Santo Texto da Divina Misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e todos os santos da nossa devoção, desça sobre você e sobre toda a sua família e a vida de fé dessa família abençoada. A bênção do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso no amor. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã.